Olá, olá, muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sei que Boa ainda tem um. noite. Olá, olá, pessoal. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Espero que sim. Acho que o meu modem reiniciou, que é porque vocês sabem, aqui a gente gosta de trabalhar sempre com muita emoção, não é verdade? Então, estava eu aqui fazendo as boas-vindas quando eis que de repente fui surpreendida pela internet. Mas agora acho que já estamos de volta todos aqui, então muito boa noite. Não sei se vocês tinham conseguido me ouvir antes, mas eu estava dizendo que é muito bom passar essa quarta-feira com vocês. Queria saber se estava tudo bem com a conexão. Todo mundo está me vendo, me ouvindo, conseguem ver o slide que eu projetei para vocês? Como é que está a parte técnica? Me avisem se está tudo em dia para eu saber se podemos começar. Beleza, maravilha. Bom, sei que ainda tem gente chegando, tá? Então a gente vai recebendo aí o pessoal aos pouquinhos, mas como temos bastante coisa para falar hoje, então eu, sem mais delongas, já vou dar início aqui à nossa aula, até porque, para quem estava na aula passada, vocês devem se lembrar que ficou pendente abordar um último rabichinho do tópico referente ao método Harvard, então vou começar falando sobre o que ficou faltando, depois, na sequência, vou ir diretamente, né, para o nosso tópico de hoje, que é relacionado à técnica de como mapear percepções e gerir emoções. E ainda teremos, né, para completar esse encontro de quarta-feira, a participação, a primeira participação do professor Rodrigo, que vai trazer um case para vocês hoje, vai ser bem legal. Ele vai falar sobre, hoje, um caso envolvendo a dinâmica empresarial, e na sexta-feira ele vai trazer um outro caso envolvendo negociação entre países. Então, acho que vai ser bem importante para a gente materializar alguns desses conteúdos que a gente tem discutido aqui, para que vocês também possam enxergar a aplicabilidade desses conceitos e, claro, né, para que, além de tudo, vocês ampliem o repertório de vocês. Então, hoje a gente tem uma agenda bem cheia, bastante coisa pela frente. Eu vou começar só dando alguns recadinhos rápidos, então não se esqueçam que todos os nossos materiais de apoio ficam sempre disponíveis no Google Classroom, e lá vocês encontram os vídeos das aulas, encontram os podcasts, encontram eventuais materiais de consulta ou leitura adicionais, e é bem importante que vocês acessem. Também é importante lembrar que sempre depois das aulas a gente deixa lá disponível para vocês os quizzes. Na aula passada eu solicitei que o quiz não fosse ao ar, porque eu gostaria de concluir o raciocínio antes de vocês fazerem o quiz, então hoje eu vou concluir o raciocínio e amanhã entram os dois quizzes, tanto o referente à aula passada quanto referente a essa aula. E eu já falei, o professor Rodrigo vai participar com a gente, ele vai entrar aqui na segunda metade da nossa aula e ele já se apresenta e traz para vocês o que ele preparou, que está bem legal. Bom, eu vou então começar retomando a nossa última aula e sempre deixando claro, pessoal, que qualquer um de vocês que queira fazer perguntas, deixar dúvidas, pode escrever pelo chat, depois eu vou resgatando essas perguntas e ao final nós também temos ali uns minutinhos dedicados a esclarecimento de questões, então fiquem à vontade, não deixem de tirar as dúvidas de vocês, tá?
Bom, na última aula eu disse a vocês o seguinte, que uma vez nivelados os nossos conhecimentos sobre negociação, então a gente já sabia o que era uma distribuição, uma barganha distributiva, uma negociação integrativa, nós já conhecíamos as particularidades desses modelos e aí, portanto, poderíamos ingressar num aprofundamento que tem como objetivo explorar três grandes escolas de negociação ou três grandes técnicas de negociação. Eu disse a vocês que a primeira grande técnica é focada particularmente no lado racional da negociação, a segunda técnica é focada no campo das emoções e percepções, e a terceira técnica é a técnica focada em comunicação, né? Então, cada uma das nossas aulas vai cobrir uma dessas dimensões. Aquilo que diz respeito à parte racional é o que tinha justamente a ver com a teoria do método Harvard. Então, eu disse a vocês que o Program on Negotiation da Law School of Harvard desenvolve há muitos anos pesquisa nesse campo e que isso, inclusive, se popularizou, democratizou por meio de interlocutores, como é o caso do William Ury, do Roger Fisher e outros. E trazendo aqui um pouco da contribuição que esse método nos deu, eu disse a vocês que existem 5 pilares, segundo a visão do método Harvard, para conduzir uma boa negociação. E todos esses pilares, de certa forma, eles giram em torno da ideia de que nós temos que ser o mais pragmáticos possíveis, o mais racionais possíveis, para garantir a efetividade de uma boa negociação. Lembrando que para eles, uma boa negociação é aquela que é factível, é a negociação possível e que ela preserva relacionamentos. E aí nós exploramos, né, alguns desses 5 pilares. Nós estávamos concluindo o pilar número 4 quando a nossa aula terminou. Então, nós começamos falando sobre a importância de não se fazer barganha posicional, a ideia de que barganhar por crenças, convicções, visões de mundo atrasa a negociação, compromete os relacionamentos, faz com que a gente perca a objetividade. Então, a primeira recomendação é que nós não façamos negociação baseado em posições. Por consequência, vem a segunda das colocações, que é a importância que nós discutimos na aula passada, de sempre tentar separar o objeto substantivo da negociação das pessoas que estão conduzindo a negociação. Então, a ideia de que o elemento substantivo está em um nível, em uma camada da discussão, e o elemento de relacionamento está em outra camada. E para cada uma dessas camadas é preciso conduzir a negociação de um jeito diferente. Depois vem o coração da teoria Harvard, porque afinal de contas, se você não deve barganhar por posições, se você não deve confundir problemas com pessoas, então o que você deve fazer, não é verdade? E aí os nossos autores vão dizer que o foco da negociação tem que estar em concentrar-se nos interesses. E aí nós estávamos discutindo como você define os seus próprios interesses e de que maneira você encontra formas de conseguir identificar os interesses do outro. Então, é como se a negociação fosse uma grande valsa em que você flerta, se aproxima, tenta obter as informações do outro, tenta identificar o que interessa ao outro, aquilo que está por trás da ponta do iceberg, e aí sim a negociação vai ocorrer baseado no que há de interesses compartilhados, naquilo que é possível harmonizar em termos de interesses, assumindo que toda negociação costuma envolver múltiplos interesses, ainda que o objeto negocial seja uma coisa só. Então, o objeto, ele aciona no indivíduo diferentes expectativas, diferentes vontades, diferentes interesses, e mapear esses interesses é muito importante. Na medida em que a gente mapeia esses interesses, vem o quarto tópico, que fala sobre a importância de nós inventar. Olha a Siri falando com a gente, ela pediu um momento, olha que doida. Enfim, acho que o pessoal lá da NSA está ouvindo a gente, então mandei um oi para o Snowden, né? Ele está aqui ao vivo com a gente. Mas voltando aqui, então, nós chegamos no quarto tópico, né, que é um tópico ligado à ideia de que se nós estamos concentrados nos interesses, se nós estamos focados em identificar o que importa para o outro, então nós precisamos exercer também um elemento criativo durante o processo negocial para tentar atender essas necessidades do nosso parceiro negociador de uma maneira que também não fira os nossos próprios interesses. Então, encontrar caminhos alternativos, meio termos,
formas, né, de sugerir uma proposta é muito importante. E nesse campo é que a gente falou sobre algumas possibilidades. Então, nós falamos sobre a ideia de trabalhar com vários cenários, cenário mais conservador, mais intermediário, mais otimista, e aí tentar propor diferenças de ajuste, né, em relação às sessões em cada um desses cenários e tal. E como complemento, né, do tópico 4, veio justamente a proposta dos nossos autores no que diz respeito à chamada técnica de brainstorming. Então, o William Ury e o Roger Fisher, eles vão bater na tecla de que uma das melhores ferramentas para justamente exercer a criatividade e enxergar possibilidades dentro de uma negociação, né, na hora de propor um acordo, é praticar essa técnica. É uma técnica super conhecida, muita gente às vezes até pratica intuitivamente, mas vou assumir aqui que nem todos talvez tenham a mesma familiaridade com a técnica e por isso eu vou comentar um pouco do que eles dizem que é o jeito certo de fazer essa técnica. Eu vou fazer uma pesquisa aqui rapidinha de opinião. Eu quero saber, e se vocês puderem me respondam pelo chat, quem já utiliza a técnica de brainstorming, sabe do que se trata, responde eu já, sim. E quem não conhece ou não está familiarizado em detalhes com essa técnica, diga que não, porque assim eu consigo ter uma noção de quantos têm familiaridade e quantos não têm. Muitos têm. Maravilha. Vocês, quando estudam ou praticam brainstorming, vão se dar conta de que existem várias formas de fazer isso. E essa forma que eu vou expor aqui é a forma que o método sugere na hora de desenvolver. Vocês vão ver que ela é bem detalhada e até um pouco, assim, minuciosa em alguma medida, né? Nem todos praticamos tudo que ela vai dizer. E ela é uma técnica importante porque funciona como uma ferramenta que ajuda na invenção de opções de ganhos mútuos, que é o item 4, e ela ajuda também com relação ao item 5, que a gente não falou, mas que é, na verdade, uma amarração de todos os outros, né? O último item do método Harvard diz respeito à ideia de insistir em usar critérios objetivos. Percebam que desde o início eu estou falando, o método Harvard é um método que foca no pragmatismo, é um método que enfatiza o melhor acordo possível, que vai tentar afastar o elemento negocial substantivo dos relacionamentos na hora de barganhar, que vai tentar deixar de lado os elementos ligados ao universo identitário das subjetividades. Então, é óbvio que não podia haver deixar de haver um item, né, um critério aí, um pilar que falasse sobre objetividade. Então, a ideia é que você vai fazer um brainstorming, usando o brainstorming como uma técnica de ganhos mútuos, na medida em que o seu objetivo é tentar usar ao máximo critérios objetivos e não subjetivos, né, não intangíveis, durante a negociação. Os nossos autores, eles vão dizer o seguinte, que nós precisamos nos preparar em 3 etapas para a realização de um bom brainstorming. A gente começa pensando naquilo que antecede a própria atividade, depois a gente reflete sobre o durante, né, sobre o que acontece no decorrer da atividade de brainstorming, e depois é preciso também uma atenção ao que acontece ou que vem depois, né, de encerrada a sessão. E eu vou aqui, então, falar para vocês rapidamente em que consiste cada uma dessas etapas, porque, segundo a visão deles, é uma das melhores formas de se conseguir encontrar de maneira criativa ganhos mútuos. Então, quando eles falam no que antecede o brainstorming, eles vão dizer que, antes de mais nada, uma sessão de brainstorming precisa ter um propósito claro. Não pode ser genérico, não pode ser abstrato, tem que ser objetivo, tem que ser direto. Depois, precisa envolver poucos participantes, inclusive eles acabam sendo bem objetivos, eles dizem que entre 5 e 8 pessoas, porque se houver muito menos, a capacidade de criação de ideias fica restrita e se houver muito mais, a dificuldade em criar consensos vai aumentar. Então, um propósito claro, poucos participantes. Eles também falam sobre a importância de se alterar o ambiente, né? Então, tentar selecionar um horário, um local que quebrem um pouco com a rotina e que não faça a sessão de brainstorming parecer uma reunião comum. Essa questão da ambientação, né, da situação, segundo eles, gera novos incentivos, né, para a criatividade.
também falam da importância de que a atmosfera da negociação, da conversa, do brainstorming, seja uma atmosfera informal, porque quando ela se traveste de muita formalidade, ela perde o espírito da liberdade que o brainstorming pede, né? Também eles falam sobre a importância de definir um dos atores desse processo como facilitador ou mediador dessa negociação, inclusive para passar a palavra e organizar a dinâmica em si, porque do contrário pode haver uma grande dispersão e uma certa confusão na hora de praticar o brainstorming. Durante a sessão de realização do brainstorming, os nossos autores dirão que é muito importante que, em primeiro lugar, os participantes eles estejam sentados lado a lado e que eles estejam olhando de frente para o problema, né? Eles vão dizer que muitas vezes as pessoas, quando realizam brainstormings, elas sentam naquelas posições tradicionais de reunião, né? O pessoal senta, às vezes, como numa sala de aula ou qualquer coisa do tipo, e que, inclusive, quando elas se sentam diante umas das outras, né? Às vezes num formato de círculo, por exemplo, ou em volta de uma mesa, isso tende a colocar o outro que está na sua frente como centro do debate, quando, na verdade, o que está no centro do debate é o problema, que todos estão ali para resolver. Então, eles sugerem que seja feito um semicírculo, né? Então, uma meia-lua, e que na parte não ocupada seja colocado ali uma lousa, uma prancheta, onde de fato o problema vai estar apresentado. Também é importante, como em tudo que envolve dinâmica, né? Quem já fez focus groups ou coisas do tipo sabe que é importante deixar as regras básicas claras, e a regra mais importante de todo brainstorming, né, é a de não fazer críticas, porque afinal de contas, se o exercício, a proposta é de exercer a criatividade e de permitir pensar em soluções efetivas para um problema, é muito importante que ninguém seja coagido ou reprimido durante a sessão, que não se empreendam críticas a nenhuma ideia que surge, porque mesmo as ideias aparentemente mais desconectadas, elas podem sofrer algum tipo de apuração e elas podem culminar numa boa ideia, num bom projeto. Então, não fazer críticas é fundamental no processo de brainstorming. Sobre o brainstorming em si, né, o que eles dizem é que uma vez que a reunião já tem um objeto, um propósito claro, a ideia é que todas as pessoas tentem compilar o máximo que puderem de ideias que abordem esse assunto, esse problema, sobre diferentes ângulos. E que na medida em que as pessoas, então, falem sobre aquele problema, aquele propósito que foi definido, essas ideias, das mais variadas que sejam, possam ser registradas. E aí, portanto, uma vez que elas são registradas, a ideia é que nós vamos verificar onde houve repetições, quais ideias estão conectadas umas com as outras. Então, de uma primeira enxurrada de ideias, vai havendo compilações e nós vamos percebendo aquilo que é recorrente, aquilo que parece estar contido em uma outra ideia, e assim vai. E aí, portanto, após essa, digamos, enxurrada de ideias, ou como no Brasil a gente brinca, né, que brainstorming seria o toró de parpite, então vem a importância da curadoria. Então, uma vez levantadas as diversas ideias e possibilidades, o que se deve fazer com a ajuda do moderador é destacar as ideias mais promissoras, então tentar compilar ideias que talvez mereçam algum desenvolvimento, tentar elaborar em cima dessas ideias, então sugerir aperfeiçoamento para que elas sejam viáveis e que elas possam atender melhor a todos os que estão envolvidos no processo. E, finalmente, para que o brainstorming seja efetivo, os nossos autores vão falar da importância de estabelecer prazos e metas para avaliar como isso poderia ser implementado. Lembrem que eu falei desde o início que o método Harvard é um método muito preocupado com a viabilidade das coisas, com a aplicação, né, do que é negociado. E aí, nesse caso, o brainstorming ele não termina simplesmente no momento em que a sessão de brainstorming acaba. A ideia é que o brainstorming continua gerando efeitos e persiste sendo objeto de follow-up, né, de acompanhamento, até o fim, até a implementação de um eventual acordo em si. Bom, então o brainstorming ele aparece
como uma das principais técnicas para que a gente consiga cumprir aquele tópico número 4, que é o tópico ligado a pensar em saídas criativas para os problemas identificados, e já atendendo a preocupação do item número 5, que é a ideia de manter a objetividade, critérios tangíveis durante todo o processo de uma negociação absolutamente pragmática. Então, foi isso que ficou faltando falar no finalzinho da aula passada. Eu imaginei que boa parte de vocês já tivesse familiaridade com a técnica de brainstorming, mas eu não queria ter deixado de falar sobre ela, não queria suprimir esse conteúdo e decidi, então, incluir nesse nosso momento inicial aqui da aula, né, falando um pouquinho sobre a técnica hoje. Ficou alguma dúvida sobre os pilares do método e sobre a técnica de brainstorming em particular? Alguém quer fazer alguma pergunta relacionada ao método Harvard, por enquanto? Se vocês tiverem pergunta, avisem pelo chat, por favor, para eu conseguir moderar. Sem perguntas? Sem perguntas, beleza. Então agora, né, se tiver pergunta tardiamente aí, não tem problema, tá? Vocês guardem a pergunta e a gente responde ela ao final do nosso encontro de hoje. Então, por enquanto não há perguntas, eu vou avançar para a nossa próxima etapa aqui do curso, que é falar sobre a dimensão subjetiva da negociação, porque percebam que a primeira técnica que a gente está discutindo, que na verdade, esse conjunto de pilares do método Harvard, é uma metodologia absolutamente pragmática, objetiva, focada na racionalidade. Mas nós sabemos que um dos grandes desafios do processo negocial está justamente no subjetivo, né? Está justamente no elemento do intangível. E aí existe um material muito interessante que foi produzido pelo professor Lewick e que eu vou utilizar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre percepções e emoções. Existem várias formas de abordar essa questão, inclusive algumas delas flertam com áreas do conhecimento que são muito ligadas ao segmento médico, né, da neurociência, da psicologia e por aí vai. Não é o nosso caso, tá? Não temos formação nisso, não teríamos condições de nos aventurar por essa área sem ser irresponsável, o que jamais faríamos, e, portanto, a abordagem que nós daremos aqui é uma abordagem de gestão, né, de como a literatura de negociação no campo da gestão vê, olha e se dedica a pensar sobre essas questões. Então, o material do professor Lewick é um material muito rico e que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. O nosso primeiro desafio, quando a gente pensa, né, nessa dimensão subjetiva, abstrata, sem dúvida é definir, né, definir minimamente do que estamos falando, afinal de contas. Eu sempre gosto de começar pelas definições porque elas nos ajudam muito, né, a compreender melhor a realidade. E no caso aqui dessa definição em particular, os nossos pesquisadores vão dizer o seguinte, que quando a gente pensa nessas três palavrinhas, né, na percepção, na cognição e na emoção, nós estamos, em geral, nos referindo a qualquer tipo de interação social, porque essas três palavras, elas têm a ver com a maneira pela qual nós percebemos, nós analisamos e nós sentimos o mundo. Então, percepção, cognição e emoção nada mais são do que filtros que nós, seres humanos, possuímos e que dão um sentido à vida, né? Se vocês já estudaram semiótica alguma vez na vida, vocês devem ter se lembrado aí de um professor que deve ter dito para vocês, olha, pessoal, existe o significante, o significado, a mensagem, os signos, né? Uma flor é uma flor porque a gente atribui àquele objeto flor o sentido do que é uma flor, né? Então tem toda uma subjetividade na maneira como a gente percebe o mundo. Nós, seres humanos, já diziam os filósofos, nós não somos seres nascidos como tábula rasa, né? Nós não somos neutros, nós não somos tons pastéis, pelo contrário, a nossa vivência, a nossa experiência, as nossas oportunidades, né? A maneira pela qual nós nos construímos socialmente influencia a forma como a gente vê a realidade. E isso faz com que a realidade ela seja uma realidade absolutamente múltipla, a depender
dos olhos de quem vê, né? A realidade, ela não é necessariamente tangível, objetiva, talvez não exista uma verdade. O que existem são interpretações, são visões, são formas de olhar para essa realidade a partir de diferentes óculos, a partir de diferentes lentes. E na negociação não é diferente. Se a gente vai negociar com alguém e a gente não é tabula rasa, a gente é provido de crenças, ideias, visões, emoções que pautam a maneira como a gente se comporta e lê o outro, então é importante que a gente tome consciência também sobre esse processo subjetivo. Significa que a gente vai ser capaz de conter todas as nossas emoções? Significa que a gente vai passar a agir de maneira biônica, de maneira robótica? Claro que não, e nem é esse o desejado, né? Agora, o propósito dessa aula aqui de hoje é reforçar a ideia de que a autoconsciência é um dos elementos mais importantes para fazer um bom negociador. Se você quer ser bom negociador, você pode, claro, manter o pragmatismo e a racionalidade do método Harvard, focar ali nos interesses, fazer as técnicas de ganho mútuo, mas se você não tiver desenvolvido uma certa maturidade emocional para entender quais são as armadilhas, inclusive, que podem acontecer no campo do subjetivo, talvez você não seja muito exitoso no seu processo negocial. E é justamente sobre a maneira como nós percebemos, analisamos e sentimos o mundo que essa nossa aula de hoje faz sentido, né? Quando a gente pensa basicamente no caso da percepção, que é o primeiro dos nossos tópicos aqui, o que nós estamos dizendo é que a percepção diz respeito à maneira como a gente atribui sentido a determinadas circunstâncias, a determinadas mensagens, a determinados eventos. E, portanto, num contexto de negociação, o principal objetivo, o principal método é conseguir perceber e interpretar a outra parte da melhor maneira possível. E interpretar outra parte da melhor maneira possível significa entender o que a outra parte quer dizer com aquilo e entender se você é capaz de decifrar o que é importante para outra parte. Então, o que os nossos autores vão trazer à tona é a importância de olhar em toda a negociação para elementos como as necessidades, os desejos, as motivações, as experiências, porque tudo isso leva a uma determinada predisposição de um em relação ao outro em uma negociação. Lembra que eu falei lá no começo que negociação tinha muito a ver com análise situacional, com feeling, com timing, com intuição? É justamente esse item que a gente está retomando aqui. Então, quando a gente fala lá no método Harvard, é importante você focar nos interesses. Os interesses, eles são concretos e objetivos, mas o porquê eles são definidos da maneira como eles são definidos, muitas vezes tem um fundo abstrato, muitas vezes tem um fundo intangível, muitas vezes tem um fundo subjetivo. Então, as pessoas definem os seus interesses, muitas vezes porque esses interesses atendem a algum tipo de necessidade. Elas mantêm algum interesse porque esse interesse alimenta algum tipo de motivação. Elas definem um determinado interesse porque esse interesse está pautado por alguma experiência, alguma vivência pessoal que dá a ela algum sentido. Quantas vezes vocês já não se depararam durante uma conversa, uma negociação, com momentos em que a outra parte simplesmente não se conectava com você, você não conseguia romper a barreira inicial, né, de fazer negociação. Isso é um exemplo claro de uma dificuldade de adequação de timing, né? Então, percepção tem a ver com isso, tem a ver com decifrar quais são os elementos que estão por trás da pauta dos interesses. E quando a gente fala em tentar decifrar, em tentar interpretar, atribuir sentido àquilo que está por trás do que o outro diz, significa ao mesmo tempo que nós estamos incorrendo na possibilidade de uma série de erros, inclusive de sermos levados por vieses e por misperceptions, ou erros ou falhas de percepção. E, consequentemente, os nossos vieses e as nossas falhas de percepção, elas podem nos conduzir a uma dificuldade de comunicação.
Então, quando eu falo para vocês que o elemento subjetivo é importante, ele é importante porque você só consegue minimizar os problemas que derivam desse movimento de tentar ler o outro, na medida em que você se torna consciente de quais podem ser os vieses existentes e de quais podem ser eventuais erros na percepção que você mesmo esteja cometendo, tá? Quando a gente pensa em percepções, basicamente o fluxograma que está envolvido nesse processo de filtros é esse que eu estou apresentando para vocês aqui. Então, é como se nós, o tempo todo, vivendo em sociedade, negociando, interagindo com os outros, recebêssemos estímulos que vêm do próprio meio social, do meio negocial. Esses estímulos, eles captam a nossa atenção, eles geram na nossa cabeça um movimento de reconhecimento, porque nós agimos e pensamos por associação, então ele evoca memórias, experiências anteriores que nós tivemos em relação àquele tipo de situação. Na sequência, gera um tipo de leitura, né? Então, uma relação causal, uma forma de olhar para causa e consequência, e esse combo gera a nossa percepção da realidade. E é baseado nessa percepção que, então, nós imbuímos a nossa ação, nós assumimos um determinado comportamento. Eu sempre uso com os meus alunos, quando eu falo de percepção, um exemplo clássico, quem já teve aula comigo antes já deve ter ouvido esse exemplo, que é o exemplo weberiano do trilho e do trem, né? O Weber vai dizer que as ideias importam tanto quanto os elementos materiais, porque afinal de contas, se a gente tivesse que dizer, né, hierarquizar o que é que importa mais numa ferrovia, né, num sistema ferroviário, o trilho, né, ali a bitola, ou o trem, a locomotiva. Ele diria que é impossível fazer essa escolha, porque a princípio, quando a gente pensa em trem, a gente logo vê a locomotiva, mas o que define os caminhos pelos quais essa locomotiva vai percorrer é justamente o trilho. Então, o trilho é tão mais singelo do ponto de vista inovativo, tecnológico do que a locomotiva, mas é ele efetivamente que dá o norte de por onde aquela locomotiva se desloca. É mais ou menos o caso aqui. Então, os interesses materiais, aquilo que a gente quer numa negociação, são a locomotiva, né? É o que está no foco do debate, é para ele que a gente está olhando. Só que os caminhos possíveis para percorrer com essa negociação vão depender dessas nossas leituras, filtros e percepções. Por isso que é tão importante dar atenção a isso. Antes de eu entrar nos erros de natureza perceptiva, que podem eventualmente atrapalhar a nossa comunicação negocial, eu vou olhar ali para o chat, porque eu vi que tem uma perguntinha da Clara. A Clara diz, Fê, o próprio método Harvard só prevê que as questões subjetivas devem ser consideradas naquele nível do princípio 2. Nenhuma consideração a mais sobre as emoções? Não. Não, Clara, eles não ignoram o papel do subjetivo, inclusive, né, quando eles vão falar sobre separar problemas de pessoas, eles falam sobre isso, quando eles vão falar sobre a questão posicional, eles estão assumindo de certa forma, né, como um pressuposto de que as pessoas elas têm as suas preferências, então não é que eles ignorem o fato de que as pessoas têm as suas idiosincrasias, né, de fato nem seria possível ignorar, a gente sabe que as pessoas têm, né, as suas idiosincrasias, mas eles não se propõem a refletir pela perspectiva da subjetividade e eles passam todo o tempo justamente propondo que a gente isole o elemento do subjetivo e não coloque luz sobre isso, né? Então, é por essa razão que eu, inclusive, estou trazendo essa aula, porque eu entendo que a boa negociação, ela é um processo que envolve complementaridade. Então, o que tem de racional e pragmático no método Harvard é muito instrumental, é muito útil, mas, ao mesmo tempo, você precisa se policiar para saber como lidar com os elementos do subjetivo, né, assumindo que eles existem, e depois como você, na prática, comunica, como você se expressa em relação a essas duas dimensões, né? Então, essa é a combinação que a gente está propondo aqui. Tá? Mas você tem toda a razão nessa sua leitura, né, que você apresentou ali no chat. Bom, então, se eu estava dizendo que a tomada de consciência, ela é um elemento fundamental para que a gente, pelo menos, tente evitar ou antecipar erros de natureza perceptiva e, consequentemente, a nossa própria performance e atuação em negociação, a gente precisa ter em vista, pelo menos,
4 grandes equívocos, entre aspas, do que seriam erros perceptivos. 2 deles são chamados erros causados por generalização e 2 são chamados de erros causados por previsão de atributos e qualidades. Os 2 primeiros, o de generalização, eles são definidos como estereotipagem e efeito halo. E os 2 últimos, né, o segundo bloco, são definidos por percepção seletiva e por projeção. Então, são de naturezas diferentes, né? Tem particularidades diferentes, mas todos têm a ver com algum tipo de misperception. E a gente, quando negocia, precisa se policiar para saber se não estamos incorrendo em algum desses 4 erros, né? Então, começando pelos 2 primeiros de generalização, a estereotipagem e o efeito halo, talvez sejam os mais conhecidos, digamos, para a maioria de nós, né? Então, estereotipagem, como a própria palavra sugere, tem a ver com a ideia de tomar decisões ou julgar o outro a partir de um determinado estereótipo. Então, é quando nós distorcemos a realidade e quando nós atribuímos a um indivíduo característica com base em algum tipo de inserção no meio social ou demográfico, né? Então, quando a gente reduz alguém a um coletivo mais amplo, ignorando o fato de que talvez aquele alguém não tenha necessariamente as características daquele grupo. Então, quando nós estereotipamos alguém, nós estamos possivelmente incorrendo em um erro de natureza perceptiva, consequentemente, teremos dificuldades de estabelecer filtros sobre o que o outro diz, consequentemente, temos a tendência a assumir um comportamento pouco preciso no processo de negociação, né? O efeito halo é basicamente a mesma coisa, só que é o contrário. Ao invés da gente reduzir, né, o indivíduo ao todo, a gente, na verdade, assimila ao indivíduo determinadas generalizações, né? Então, é muito comum que, nesse momento, as pessoas deem aquele exemplo assim, por exemplo, pessoas que sorriem são confiáveis, né? Perceba, é um tipo de generalização. Você está dizendo que apenas por ter uma característica geral, que é sorrir, aquela pessoa automaticamente pode ser vista como confiável. Quando a gente assume essas verdades pouco refletidas, pouco críticas, nós estamos incorrendo em algum tipo de generalização. Então, estereotipar ou praticar efeitos halo são 2 modalidades de nublar a nossa visão diante dos fatos. Então, às vezes a gente assume como ponto de partida em uma negociação certas verdades, certos dogmas que são baseados ou em preconceitos que nós temos, ou em experiências anteriores que fizeram com que a gente, de maneira sistemática, reforçasse algum tipo de impressão. Porém, percebam que tudo isso tem mais a ver com a gente mesmo do que necessariamente com o outro. Tem a ver com as nossas próprias crenças limitantes e de que maneira as nossas crenças limitantes trazem informação da nossa memória, do nosso passado, das nossas experiências para aquela determinada negociação. Ninguém garante que alguém que sorri é mais confiável. Ninguém garante que quem se veste informalmente é pior negociador ou menos bem-sucedido. Então, essas generalizações, elas atrapalham, elas nublam o processo de negociação segundo essa visão que a gente está apresentando aqui. E a gente, então, só consegue evitar incorrer nesse tipo de situação na medida em que a gente toma consciência de que isso é uma possibilidade. Quando a gente para na negociação, olha para o nosso interlocutor e se pergunta, calma, isso que eu estou interpretando, essa leitura que eu estou fazendo, a percepção que me faz sentido, ela está baseada em algum tipo de generalização, estereótipo ou efeito halo que vem das minhas vivências, das minhas experiências e que talvez pouco tenham a ver com o que esse interlocutor está falando? Esse é um primeiro passo. Depois, vem os erros de natureza perceptiva, que tem a ver com previsão de atributos, né? Então, a percepção seletiva ou a projeção. Percepção seletiva
é aquele clássico, a gente só enxerga o que a gente quer, né? A gente só decide ver aquilo que nos convém. Então, é quando a gente simplesmente isola do contexto algumas informações e a gente se apega a essas informações porque de alguma maneira elas dão apoio ou suporte ou elas reforçam algum tipo de convicção que a gente tem sobre uma determinada situação. Então, tudo que atrapalha ou enfraquece a sua visão sobre um determinado problema, você simplesmente descarta e ignora e você joga a luz só para aquilo que te convém, né? Muitas e muitas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia e nas negociações isso é um perigo, um risco muito grande, porque afinal de contas, se toda negociação gira em torno de obter informações sobre o outro, de tentar agir criativamente em relação a essas informações e propor saídas mutuamente benéficas, é muito importante que você trabalhe dentro de um contexto negocial com a objetividade, ou seja, com uma avaliação equilibrada do que reforça ou contesta a sua posição. É igual fazer trabalho científico, né? Vocês todos que já passaram por uma graduação, pelo menos alguns já fizeram pós-graduação, sabem que o desafio do trabalho científico é definir uma hipótese e testar a hipótese, né? Quando você coloca a hipótese para ser testada, para ser falseada, você não está ali querendo a toda prova reforçar o que você pensa, confirmar aquilo que você intuitivamente concebeu. O desafio de testar uma hipótese está em ser o mais rigoroso possível e o mais honesto possível para você saber se realmente, em determinadas circunstâncias, uma determinada ideia faz sentido. Pode ser que você confirme sua hipótese e legal, você vai saber que sua intuição estava correta a partir dos elementos, né, que vão aparecer na realidade com base empírica, ou pode ser que você negue a sua hipótese, pode ser que tudo que você imaginava não se confirme. Isso vale para negociação também. Você precisa ser intelectualmente honesto numa negociação para conseguir estabelecer as causas e os efeitos da maneira mais transparente possível, porque do contrário, você só vai se enganar durante uma negociação. Então, a percepção seletiva ela é muito confortável. A gente se apega àquilo que a gente quer que seja, né? Wishful thinking. Então, a gente se apega àquilo que nós gostaríamos que fosse a realidade. Só que toda vez que a gente se apega àquilo que nós gostaríamos que fosse a realidade, a gente perde entre os nossos dedos a realidade efetiva, ou o que seria mais próximo de uma realidade efetiva. E aí a gente perde tempo. E o outro erro de previsão de atributos é quando a gente projeta, né? Quando a gente atribui certas características ou sentimentos a outro que, na verdade, tem a ver com a gente mesmo. Então, é aquele clássico da gente agir com os outros e presumir dos outros aquilo que nós mesmos faríamos. Esse é um outro erro clássico de natureza perceptiva. Você, quando tenta ler o outro e quando tenta negociar com alguém, precisa se despir da sua própria projeção, porque no final do dia, do contrário, é como se você estivesse negociando com você mesmo diante do espelho. E muitas vezes a gente faz isso. A gente negocia o tempo todo, levando por base, tomando como referência, como ponto de partida, quem afinal de contas nós próprios somos e de que maneira nós nos comportaríamos. E quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de conhecer e decifrar justamente o outro, que é o nosso grande foco. Quando a gente passa para cognição e emoções, aqui entram outros vilões que são muito importantes e que precisam ser observados. O primeiro deles tem a ver com enquadramento e o segundo deles tem a ver com os chamados vieses cognitivos. Então, se até agora a gente estava falando sobre os erros de natureza perceptiva, agora a gente também tem que ficar atentos no nosso processo de policiamento constante na negociação para a maneira como a gente enquadra as pessoas e as situações e para os vieses que a gente pode trazer associado. Quando a gente está falando em enquadramento, a gente está falando da maneira como os negociadores, de certa forma, emolduram determinados eventos a partir das suas experiências passadas. Então, a maneira como a gente filtra a realidade nos leva a assumir alguns pontos de partida e atribuir significados a essa realidade.
Portanto, a gente precisa sempre, quando falamos em um determinado enquadramento, refletir um pouco sobre qual é o foco, o formato, a interpretação do ambiente negocial que está dando sentido a uma determinada realidade. Lembrando, pessoal, que a realidade ela é absolutamente complexa e, como toda realidade complexa, ela vai envolver múltiplas dimensões que muitas vezes nós ignoramos no processo de negociação. Os vieses cognitivos, eles têm a ver, como a própria palavra sugere, algum tipo de erro sistemático de processamento de informações, né? Então, a cognição, ela está muito ligada à maneira como nós absorvemos, processamos e agimos a partir do acesso a determinadas informações. Então, enquadramento tem a ver com a forma como a gente lê a realidade e os vieses têm a ver com a forma como a gente processa as informações. Quando a gente pensa em tipificação dessas coisas, né, em enquadramentos e vieses, a gente costuma ter algumas possibilidades. E eu vou apresentar essas possibilidades para vocês, porque, de novo, é um exercício de tomada de consciência. Além da gente prestar atenção para não cometer determinados erros perceptivos, como eu já falei antes, né, agora a gente também vai tomar cuidado com enquadramento e com vieses. Então, enquadramento substantivo, né? Então, enquadramento substantivo é quando as partes de uma negociação, elas só conseguem olhar para a negociação colocando foco no conflito central. Então, o pessoal fica focado no tema substantivo que está sendo negociado e não consegue olhar para mais nada. Esse é um tipo de problema que pode acontecer em negociação. O outro tipo de problema que pode acontecer em negociação é quando, ao invés de focar no tema de conflito, no tema substantivo da negociação, as partes decidem focar só nos resultados pretendidos. Então, ignoram todo o processo e tentam estabelecer uma negociação apenas olhando para o desfecho que se deseja, que se pretende ter. Depois, acontecem também enquadramentos ligados às aspirações. Então, nesse caso, isso é muito interessante, fica bem claro quando os enquadramentos de aspiração estão ocorrendo, porque você está negociando com alguém e começa a perceber que aquela parte com quem você está negociando, ou você mesmo, quem sabe, não está tão focado no enquadramento do tema em si, não está tão focado nos resultados, está mais preocupado em conseguir reforçar determinadas necessidades e preocupações. Então, a pessoa está muito preocupada com as suas próprias aspirações. As aspirações são algo muito importante que essa parte quer atender. A mesma coisa quando a gente está falando de enquadramentos processuais. Percebam que sempre são recortes. O primeiro está focando no tema substantivo da negociação, o segundo está focando nos resultados, o terceiro está focando nas necessidades e preocupações que ele próprio possui, e o pessoal do enquadramento processual é o pessoal que está mais focado no como do que no o quê. Né? O pessoal que está focado em como o processo de negociação se dá, mais do que efetivamente no que está no centro da negociação em si. Além desses tipos de enquadramentos e vieses, é muito importante a gente se fazer atento para outras possibilidades, como o chamado enquadramento de identidade, enquadramento de caracterização e o enquadramento de perdas e ganhos. Então, muitas vezes nós ou outros com quem estamos negociando em um determinado momento, nós estamos preocupados em como as partes nos definem, em quem nós somos, em como nós seremos vistos, na nossa reputação. E, de certa forma, isso é um enquadramento de identidade. Se você percebe que o seu negociador, né, o seu interlocutor, valoriza esse tipo de abordagem, você não pode estabelecer uma negociação que ignore questões identitárias. Né? Você tem que explorar essa dimensão. No caso do enquadramento de caracterização, tem a ver com a ideia de que a outra parte quer ser vista, como eu disse, a partir da sua reputação, de sua história, daquilo que ela pode agregar. Então, uma outra forma de você conduzir a negociação enfatizando isso ou jogando luz sobre isso. E perdas e ganhos, né? Aquele óbvio que está focado em uma barganha, né? Ligada a custos e benefícios, aquilo que se ganha versus aquilo que se perde. Tudo bem até aqui, moçada? Vocês estão me acompanhando?
Então, olha só, o que que a gente está querendo dizer com todas essas informações? A gente está querendo dizer o seguinte, olha, quando a gente negocia, nós temos que assumir que ninguém é tabula rasa, as pessoas interpretam a realidade é subjetiva, ela é socialmente construída, e no contexto de uma realidade que é socialmente construída, nós precisamos tomar consciência e nós precisamos desenvolver um certo autoconhecimento, uma sensibilidade, para que nós entendamos como esses processos mais, digamos, abstratos influenciam a negociação. E aí eu disse a vocês que tanto a percepção influencia a negociação, quanto a cognição e as emoções. Do lado de vista, né, do ponto de vista da percepção, o que mais nos interessa é falar sobre os erros perceptivos. E aí nós falamos naqueles erros perceptivos, ó, até voltar aqui para todo mundo ficar na mesma página, nos erros por generalização e nos erros por previsão de atributos e qualidades. E depois, quando a gente está focando em cognição e emoções, a gente está falando dessas questões ligadas aos enquadramentos e aos chamados vieses cognitivos. Eu trouxe para vocês aqui um quadro, e eu vou finalizar essa minha parte de agora com esse quadro. É um quadro super legal, saiu num journal, né, o Negotiation Journal, que é um dos mais importantes na área, inclusive recomendo que vocês depois acessem. E ele traz, né, de maneira muito didática, algumas informações que são bem legais, né, que é como lidar com emoções negativas, ou como reagir a emoções negativas num processo de negociação. Assumindo, como eu disse, que é inevitável, que somos humanos, que sempre ocorrerá, e aí eles dão algumas dicas, né? Então, a primeira dica que se dá é de que nós devemos separar a emoção do modo como ela é processada. Então, ao invés de você se apegar ao que a outra parte te falou, aquilo que te atingiu, te ofendeu ou te desqualificou, você tem que refletir o porquê da parte estar se comportando assim. O que para ela é tão importante que eventualmente não foi contemplado. Porque é só dessa forma, questionando o processo e o porquê do processo, que você vai conseguir lidar com essa emoção sem ser apenas reativo, né? Depois, num segundo momento, vem o apelo para que as pessoas virem à mesa, como eles colocam, né? Então, é aquilo que eu falei na aula passada, de se colocar sobre os sapatos do outro, né? De se perguntar, né? Por que eu me comportaria assim, né? O que me ajuda, o que me levaria, ou que circunstâncias me fariam agir dessa maneira? E aí isso ajuda a criar uma certa empatia no processo, né? Depois, os nossos autores vão falar sobre a importância de demonstrar compreensão sobre as expressões, as emoções expressadas, né? Sobre aquilo que o outro expressa. Então, muitas vezes o que acontece é que existe por trás de uma certa expressão malfadada, né, numa negociação, algum tipo de frustração, algum tipo de ressentimento. Então, quando você mostra que valoriza, que se importa com a expressão de uma certa emoção, você reconhece uma humanidade no outro e você cria uma ponte de confiança, né, para que aquela relação ela não seja interrompida, né, por esse ímpeto emocional. E por fim, voltando e conectando tudo isso ao próprio método Harvard, perceba que aqui as coisas vão se aproximar muito. Os nossos autores vão falar sobre a importância de fazer perguntas para descobrir que tipo de necessidade, que tipo de preocupação alimenta certas emoções. E isso conecta integralmente o método Harvard com o próximo dos itens que a gente vai falar aqui, que tem a ver, claro, especificamente com a comunicação não violenta. Mas por hora eu vou parar de falar um pouquinho e eu vou convidar para se juntar a nós aqui no nosso papo o professor Rodrigo Reis. Eu já falei para vocês dele aqui, ele é o diretor da Global Attitude, né, essa organização absolutamente experiente no campo da diplomacia civil, no campo da negociação multilateral, representando a sociedade, né, incrível. E o Rodrigo vai entrar agora com um pouquinho de uma conversa sobre a dita dimensão prática disso tudo que a gente está falando aqui. Então, só para situar todo mundo, né? Agora amarrando de uma vez, a gente falou sobre
conceitos básicos de negociação, fizemos o nosso nivelamento aqui no curso, depois falamos de uma técnica altamente focada na racionalidade, no pragmatismo, que é o método Harvard, e de preocupações, elementos do campo da subjetividade que tem a ver com isso que a gente estava falando aqui agora. E sem dúvida o Rodrigo, como eu disse, vai trazer um caso que dá um pouco assim de pragmatismo para essa nossa conversa. Então, Rô, seja bem-vindo à nossa aula. E lembrando que se ficou alguma dúvida do que eu estava falando até agora, no final da aula a gente ainda tem tempo para responder umas perguntas e, claro, sempre, né, na aula que vem, onde vocês quiserem, a gente pode seguir também falando sobre qualquer questão. Vou passar a palavra agora para o Rodrigo e vamos ouvir o que ele preparou para a gente. Rô, tá com você. Obrigado, professora Fernanda. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem aí, diferentes, né, nas mais diferentes localidades do Brasil. A gente vem sendo muito contente, né? Acho que é uma grande felicidade da nossa parte de poder tratar com diferentes, né? Poder ter alunos aqui com os mais diferentes perfis, as mais diferentes áreas de trabalho, históricos, né? A gente sempre, e eu busquei isso antes de começar com vocês, para poder tentar entender um pouquinho desse perfil de cada um de vocês, para a gente poder, né, fazer essa pontuação que eu acho que é muito importante, que é o nosso primeiro gancho em termos de falar um pouco mais sobre a prática das técnicas, né, de negociação, de resolução de conflitos, para que a gente possa trazer e conversar tanto na aula agora quanto sexta-feira e ancorar um pouco isso, esses grandes temas que vocês vêm tratando. Eu acho que essa parte teórica que vocês vêm abordando com a professora Fernanda. Bom, então eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês para que a gente possa começar. Deixa eu só ver aqui se está... Acho que eu estou compartilhando já a tela. Deixa eu aqui abrir um pouquinho mais. Bom, então, para aqui comentar, né, a gente iniciar esse momento, eu vou fazer aqui um estudo de caso junto com vocês, como eu mencionei, né, buscando trazer um pouco da realidade, com casos práticos da realidade, e poder colocar em contraste aqui toda a teoria, toda a parte, né, toda a preparação que a Fernanda vem fazendo aí com primazia, todo esse processo, esse plano que a gente vem desenvolvendo, né, nas aulas anteriores e que dura, né, até o fim do curso, do ponto de vista de negociação. Bom, então, aqui para começar, eu queria alguns recados iniciais, né? Queria mencionar que essa apresentação ela é uma apresentação bastante sucinta, tá? Eu gosto de trazer principalmente aqui os dados e abrir esse diálogo com vocês de uma maneira bem descritiva, tá? Mas de qualquer maneira essa apresentação ela vai estar disponível no Google Classroom para vocês, se vocês quiserem buscar e quiserem, obviamente, aí fazer o download disso, tá? Um outro ponto que eu queria abordar com vocês é a razão de vocês fazerem esse curso, né? Eu acho que o propósito de fazer esse curso, como eu mencionei, eu acho que é uma pluralidade imensa aqui das pessoas que participam. A gente sempre busca entender um pouco do perfil de cada um de vocês, abrir um histórico, né, para poder a gente entender quem está recebendo esse material, quem está recebendo esse conteúdo. E a minha grande, né, acho que um grande ponto aqui inicial que eu passo para vocês e gostaria de frisar usem esse curso em sua totalidade, tá? Eu acho que já foi falado aqui, eu reitero mais uma vez, eu acho que negociações fazem parte, né, da vida, da nossa vida acadêmica, da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional. Então, esse curso aqui, eu acho que ele é multidisciplinar e multidisciplinar para a vida também, né? Eu acho que o que vocês vão poder utilizar, sejam, né, no trabalho de vocês, seja como vocês veem aí a parte acadêmica que vocês querem seguir, a parte de networking também, que eu acho que é muito importante. Então, assim, olhem para dessa maneira, olhem para esse curso de uma maneira holística, né, e usem esse curso nas mais variadas esferas da vida de vocês, seja no âmbito pessoal, com pessoas próximas a vocês, marido, esposa, namorado, amigos,
né? Eu acho que negociação é uma coisa que ocorre todo dia, a todo momento, né? Atravessar a rua é uma negociação, de certa maneira. Então, utilizem desse conhecimento nos mais variados âmbitos. E eu acho que, para finalizar, o âmbito profissional, que eu acho que é o mais importante, que eu acho que tem um ganho, né, para quem usar bem, para quem poder implementar as técnicas de negociação e de resolução de conflitos de uma maneira muito estruturada e com um grande potencial de ganho, né? Seja na negociação da promoção, seja no conflito que se decorre aí no dia a dia com pessoas que trabalham com vocês. Pensem nesse curso de uma maneira holística. E, bom, finalizando aqui os recados iniciais, não se esqueçam dos quizzes, tá? A gente prepara esses quizzes com muito cuidado e atenção para realmente aí poder pontuar um pouco do que a gente traz, né? Reforçar esse ponto que a Fernanda sempre menciona dos quizzes, que eu sei que vocês estão atentos aqui, que é algo que a gente presta atenção e a gente elabora com muito carinho também, muito cuidado, para poder passar isso para vocês. Bom, eu queria começar aqui rapidamente me apresentando. Como eu mencionei, né, meu nome é Rodrigo Reis, eu sou diretor do Instituto Global Atitude, que é um instituto que foi fundado em 2011, né, e tem o propósito de trabalhar com 3 pilares muito claros, né, de educação inovativa, de relações internacionais, né, e protagonismo da sociedade civil e da educação como um todo, né? A gente olha muito para esses 3 pilares no desenvolvimento do nosso trabalho. Eu sou formado em Relações Internacionais pela Universidade de Londres. Eu morei aí em torno de 7 anos, né? Acho que foram quase 8 anos no total, na Europa, em diferentes lugares da Europa e no norte da África. Eu tive uma experiência, eu diria aí mais uma vez, multissetorial no meu tempo fora de Londres, né? Desculpa, no meu tempo fora do Brasil. Eu trabalhei em mais de 30 países, tá? No total. Então, pude absorver um pouco da parte de negociação realmente aí com esse olhar muito focado, né, em interculturalidade, em negociação em diferentes posições, de diferentes, eu acho que até, como que a gente fala, de diferentes perspectivas e visões, né, muitas vezes representando organizações internacionais ou representando empresas ou representando câmaras de comércio, diferentes aí, atores no qual eu trabalhei, em empresas e organizações que eu fiz parte. Tá? Então, aqui só para mencionar algumas, eu desenvolvi um trabalho de negociação, né, com trabalhos e projetos relacionados ao G20, então as 20 maiores economias do mundo, no qual eu participei aí ativamente, e até hoje participo ativamente dos grupos de engajamento do G20 e das suas negociações, dos BRICS, né, então os blocos dos países em desenvolvimento, também atuando principalmente no lado da sociedade civil, né, de representação de sociedade civil e protagonismo. Trabalhei também no Parlamento Britânico com um MP, né, um equivalente a um deputado federal, um Member of Parliament, no próprio parlamento em Londres durante um tempo, e trabalhei também no Parlamento Jovem Europeu, que é um braço do Parlamento Europeu baseado em Bruxelas, com a parte de educação. Tá? Bom, eu faço parte também eu sou membro, né, do Grupo Assessor Interagencial da ONU para a Juventude, então é um grupo que traz todas as agências da ONU aqui no Brasil à mesa para poder discutir pautas relacionadas a PPJs, a Políticas Públicas de Juventude, que é uma das áreas no qual eu desenvolvo o trabalho. Eu sou ex-consultor do Fundo de População das Nações Unidas também, o UNFPA, já há algum tempo. Trabalhei pontualmente com o fundo mais de uma vez em consultorias diversas, e sou atualmente também, para finalizar, o presidente da Comissão de Assuntos Internacionais do Conselho Nacional da Juventude, que é um órgão do governo federal que foi estabelecido em 2005, que é um dos órgãos importantes aqui do governo federal de participação social, né? Um dos muitos mecanismos de participação social. Bom, eu queria começar com vocês definindo, acho que um pouquinho, né, e conversando um pouco sobre
a definição de negociar, né? O que vocês já vêm tratando algumas aulas e vão estar acompanhando aqui conosco nos futuros encontros, né? Mencionando um pouquinho sobre negociar, né? Então, acho que o negociar, ele vem de tanto as palavras negociar, negócio e negociação, elas vêm de radicais latinos, né? E eles significam aqui especificamente o negar, né? O negar e o ótimo, que é o ócio. Então, eu acho que a combinação desses dois radicais, né? Negar e ócio, ou não ao lazer, que é como a gente pode colocar, ele transmite uma ideia muito clara em relação que a negociação, a própria negociação é o negar ao lazer, né? A negação ao lazer, que é a negação ao ócio, que significa muitas vezes, e eu acho que o ponto mais claro aqui é a inação, né? Então, a gente pode concluir, e eu acho que é esse o ponto que eu quero começar aqui a partida com vocês, né? Que a negociação ela é sempre algo que envolve a ação, o trabalho, né? A dedicação, um esforço, sempre com essa percepção de se alinhar valores e percepções, tá? Então, negociação nem sempre é aquele termo que pode, de certa maneira, ter algum cunho pejorativo, né? De estar sempre negociando ou barganhando. Não é isso. Eu acho que a gente tem que ter uma mudança de paradigma, tem que entender a negociação como algo, como eu mencionei antes, que é feito no dia a dia, que acontece nas mais variadas ações que nós temos, né? Alinhando valores e percepções. É uma coisa constante que a gente faz. A gente precisa desse nivelamento e esse nivelamento acontece mais do que vocês imaginam, tá? Bom, como eu mencionei aqui no começo, né, e aqui no título da minha apresentação, eu vou estar trazendo para vocês um estudo de caso que é a negociação entre o Grupo Pão de Açúcar e a rede Carrefour, tá? Então, essa é uma das negociações, acho que clássicas de análise, muito importantes, né, no mundo corporativo, porque esses três grandes atores se meteram em um imbróglio, né, um imbróglio empresarial de grandes corporações multinacionais, que eu acho que dá base para a gente poder extrair conhecimentos aqui, exemplos do que a Fernanda vem tratando com vocês e questões muito importantes no campo da negociação, tá? Então, bom, passando uma apresentação rápida, né, um contexto histórico para vocês. O Grupo Pão de Açúcar ele foi fundado em 1948, né, e ele é pioneiro no setor varejista de alimentos no Brasil. Ele é hoje a maior empresa de distribuição do país, com mais de 1.300 unidades entre hipermercados, lojas especializadas, atacados, postos de combustíveis e drogarias, tá? Em agosto de 99, ele se associa ao grupo francês Casino, adquirindo 24,5% do controle, tá? Em 2005, com a criação de uma nova holding, que é o controle do Grupo Pão de Açúcar, ele passa a ser compartilhado igualitariamente entre o Abílio Diniz e o Grupo Casino, tá? Em 28 de junho de 2011, o grupo francês Carrefour ele anuncia ter recebido uma proposta de fusão dos ativos do Grupo Pão de Açúcar, tá? E se aprovada na época essa fusão, essa nova empresa ela vai repartir o Pão de Açúcar com o grupo francês Carrefour na base igualitária de 50% a 50%. Tá? Então, o novo Pão de Açúcar, NPA, que a gente vai usar aqui daqui para frente, ele tem, por sua vez, 100% da filial brasileira do grupo Carrefour. Tá? Isso daria à nova empresa 27% do mercado varejista brasileiro. Então, nota a importância e o tamanho, né, de uma possível negociação. Você imagina não só o calibre aqui, como a gente está tratando do grupo, né, dos grupos envolvidos, mas do market share que essa nova empresa passaria a ter, dado aí se essas negociações se concretizarem. Bom, então, o BNDES e o BGT Pactual, né, são escolhidos parceiros pelo Abílio Diniz para tentar concretizar essa negociação, essa grande negociação, né, em uma complexa operação
para não ferir os acionistas, tá? Então, sabendo que o BNDES tem uma função de fomento e não de lucro, né, o nosso banco de desenvolvimento aqui do governo brasileiro, existem muitos questionamentos durante essa negociação sobre a existência de benefícios para o brasileiro, né, para o cidadão brasileiro, caso aconteça essa fusão. Então, o BNDES tem claramente aqui, eu acredito que vocês conheçam isso, né, ele tem um caráter de trabalhar com micro e pequenas empresas, né, podendo possibilitar que esse dinheiro público, né, com juros normalmente abaixo do mercado, faça, né, fomente o desenvolvimento brasileiro nesse sentido. E aí as questões que são levantadas aqui são questões muito claras, né, de que se esse dinheiro público do BNDES realmente ele está fomentando uma operação produtiva ou uma operação especulativa. Tá? Então, a opinião pública aqui, como um dos grandes atores dessa negociação, ela ganha um peso muito forte, né, e claramente um posicionamento público de resistência, né, do envolvimento do BNDES nesse sentido. Bom, outro problema, né, que o Grupo Pão de Açúcar ele teria que lidar, e acho que aqui é o grande problema que a gente vai tratar nesse estudo de caso, é a relação com o Grupo Casino. Tá? Então, o Grupo Casino, na negociação inicial, ela detém 66% das ações com direito de voto do novo Grupo Pão de Açúcar. E o grande ponto aqui, fundamental para a nossa análise hoje, é que o Grupo Casino ele é o maior concorrente do Grupo Carrefour na França. Tá? Então, a gente tem claramente aqui um grande conflito de interesses nessa posição. Então, o Grupo Casino não está nada satisfeito, né? Não fica nada satisfeito e começa a criticar essa possível fusão com grande veemência, né? E uma grande crítica ao Grupo Pão de Açúcar. Tá? Então, se acontece isso, né? Se nós temos essa fusão avançando, o Grupo Novo Pão de Açúcar passaria a ser a terceira maior empresa brasileira em faturamento, ficando somente atrás da Petrobras e da Vale. Então, mais uma vez, aqui a dimensão da negociação, né? E é importante analisar aqui todos os prejuízos também. Eu acho que vocês vêm tratando isso muito com a Fernanda, mas a identificação, né? A criação de um mapa de interesses, atores, pontos de convergência, pontos de conflito. Eu acho que isso vocês já trataram, né? E vem tratando de maneira aí muito objetiva, né? E aqui criando esse cenário junto com vocês, né? Quando a gente começa a analisar os pontos de conflito, fica muito claro os prejuízos dessa possível fusão, né? Então aqui a gente pode listar alguns, como demissões, fechamentos de lojas, né? Criação de monopólio ou algum tipo de cartel, né, em posicionamento aí em relação à venda de produtos no varejo, a detenção de um monopólio, né, um grande market share dessas empresas no qual ela detém aí sobre o mercado varejista brasileiro. Tá? Bom, e aí aqui, um dos fatos que eu acho que é bastante importante é o Abílio Diniz sendo a figura central. Né? Ele é o presidente do Conselho do Pão de Açúcar à época, e ele é a figura que promove a aproximação com os controladores do Carrefour na França. Tá? Então, ele também é a pessoa que busca o BNDES como um dos grandes parceiros aqui nessa possível fusão. E o Casino, né, que é o sócio do Abílio Diniz e é um grupo francês também, ele tem uma preocupação muito clara aqui sobre o desenrolar da situação, não só no Brasil, mas como um grande competidor na França, como a gente mencionou. Então, ele tem uma preocupação que o Carrefour ou o próprio Pão de Açúcar seja vendido para algum concorrente, como o Walmart, né, em uma possível fusão no qual o Carrefour ganharia ainda mais poder em uma possível compra ou aquisição aqui de outros, como a gente mencionou, de outras redes do supermercado. Um outro ator aqui que é importante a gente mencionar é o Jean-Charles Naori, tá? Que é o presidente do Grupo Casino, que detém a maior participação do Grupo Pão de Açúcar. E como
como ele possui essa maior porcentagem, né, no grupo, ele vislumbra que ele ganha, ele tem esse grande incentivo, que é vislumbrar o comando do grupo para posteriormente vendê-lo para outro grupo empresarial. Tá? Então, porém, né, com a possível fusão do Carrefour com o grupo GPD, o grupo Casino ele pode perder o seu poder de fogo aqui na análise. Um outro ator que a gente tem aqui é o Luciano Coutinho, que é o presidente do BNDES na época, tá? Que ele informa o público que o BNDES Par irá dar um subsídio à fusão, tornando-se assim o maior acionista, o segundo maior acionista do novo Pão de Açúcar. Tá? E o interesse do BNDES aqui nesse mapeamento que a gente mencionou, ele é um incentivo muito claro aqui, é um interesse muito claro que é incentivar a formação de campeões nacionais brasileiros. Tá? Então ele passaria a patrocinar esse gigante do varejo com esse slogan aqui, que eu acho que é um slogan muito claro, né, que é o grande fomento de campeões nacionais. Bom, e aí, o que a gente tem também? Acho que o último dos nossos atores aqui é o André Esteves, tá? Que é o presidente do Banco de Investimento BGT Pactual, que é o banco escolhido pelo Abílio Diniz, né, para poder viabilizar essa transação. E ele, na época, informa que não investiria na fusão em troca de uma porcentagem. Desculpa, que ele vai investir na fusão em troca de uma porcentagem na participação acionária do grupo. Bom, aí eu acho que aqui a gente pode vir para um ponto que eu acho que é um ponto fundamental, que é o ponto da negociação multilateral, tá? Que é o ponto da barganha, que é uma barganha que, mesmo que todos digam sim, né, nessa negociação, quando a gente tem uma negociação que envolve mais de dois atores, nós temos uma situação que é muito particular, porque para que essa negociação não avance, né, dado que todos os atores ali eles têm interesses e eles têm um posicionamento claro para que a negociação se concretize, né, nós temos uma situação que foi tratada com, né, a professora Fernanda trouxe para vocês, que é uma situação de que mesmo que todos digam sim, né, basta um